Fala rapaziada do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre seja individualista. Preciso comentar sobre esse tema com vocês, então antes, se inscreve no canal, deixa seu like, sempre de olho na aba lá playlists, tá? Aba post se você quiser, meus comentários desativados, tem shorts aqui no vídeo explicando por que tá desativado, então só abrir na aba short e dar uma olhadinha lá, beleza? Mas é isso, vamos lá. Seja individualista. E por que você tem que ser individualista? Vamos lá. Primeiramente, a gente está numa sociedade onde a gente observa que tudo um pouco hoje é coletivista, tá? Tudo hoje leva o coletivo. Não que seja ruim levar o coletivo, tá? Mas ser um sujeito individualista vai te dar vantagens, tá? E eu vou explicar em que sentido você tem que ser individualista e para que você tem que ser individualista. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro a gente tem que entender que escolas é onde a maioria das pessoas tem a sua base de referências para a vida são nas escolas, sejam elas de pessoas, professores, aulas, o que elas aprendem lá, tudo a base delas é feita na escola. Pelo menos a grande maioria, tirando de casa. Mas falando da escola em si, a escola prega uma educação totalmente coletivista. E uma educação coletivista não necessariamente vai conseguir te fazer destacar na sociedade. E essa educação coletivista, ela vai escalando num nível, às vezes até problemático. Por quê? Essa ideia de que você precisa sempre do outro ou de alguém para conseguir algo é ruim. É ruim porque a escola dá a entender que se você não estudar nela, ou não estudar na escola, ou não fazer o que a escola prega, você está indo por um caminho errado ou antiético. E isso continua, isso escala para níveis superiores. O ensino médio chega à mesma linha de você se desenvolver em grupo e não se desenvolver por indivíduo, não conseguir se desenvolver de forma única. E ser uma forma um pouco mais individualista é a melhor forma que você pode fazer para a vida, falando em questão de estudos e sociais. Vou argumentar com a gente hoje tá sozinho. A gente vai estar sozinho sempre, tá? Mesmo quando você tá com outras pessoas, querendo ou não, o seu ser é único. Você é um ser solo. Mesmo que você tenha namorada, família, tenha seus amigos, mas você é um ser solo, porque no final do dia só há você e a sua própria consciência. Se você prezar o coletivismo de uma forma generalizada, vai acabar que você vai se sentir pertencente de um grupo onde você não se pertence. E isso é algo talvez um pouco ruim. É ruim porque vai causar frustrações. Primeiramente, o embate de ideias. Embate de ideias acontece o tempo todo em escola, faculdades, e embate de ideias te colocam em grupos. Como assim em grupos? Exemplo, aquele grupo torce para tal time, aquele grupo torce para tal equipe, aquele grupo, entendeu? Te coloca em grupos. Você não tem que se encaixar em um grupo, porque você não é coletivista. E geralmente o coletivismo te faz mais atrapalhar do que evoluir. Entendeu? Buscar a educação, buscar a evolução de forma individualista é o melhor caminho que você pode trilhar. Por quê? Porque você é seu próprio professor, tá? Você vai evitar que o determinado professor, determinada pessoa, determinado aluno te cause frustrações. Porque você mesmo vai ser o culpado de tudo. E você mesmo vai ser o futuro, o resultado de tudo, entende? Então, o individualismo, ele te coloca no seu próprio lugar de forma única, aonde tudo o que acontece, na maioria das vezes, é sua culpa, ou seu resultado. Por exemplo, a gente tem política. A gente vê muitos políticos usando o coletivismo de uma forma muito grande para chamar voto. Por exemplo, nós somos o povo, nós somos aquilo, nós somos isso, nós somos contra o Estado. Tudo isso é uma forma coletivista de te fechar em algo e te fazer pertencente numa forma coletivista. Agora, de uma forma individualista, quer dizer que você carrega suas próprias ideias. Você pode ter ideia puxada daquele tal político, ideia desse outro, mais duas ideias, três desse partido, e ir moldando a sua própria personalidade, sua própria forma de ser. Então, o individualismo, por mais que tenha seus lados ruins, como que você vai ser taxado como egoísta na sociedade moderna. Um egoísta, um egocêntrico, um cara que vive em prol a você mesmo, mas
Digamos, se você acredita em Deus, é só você e Deus. Se você não acredita em Deus, é só você e você. Então, de toda forma, tirando a forma metafísica, você tá sozinho sempre. Então, depender de outras pessoas de forma coletivista é uma das piores coisas que você pode fazer, tá? Agora, tirando um pouco da bagatela intelectual, falando um pouco mais social, mesmo quando você é um sujeito coletivista com outras pessoas, é difícil você ter bons resultados em prol a isso. Por quê? Porque geralmente cada um importa consigo mesmo. A gente pensa na gente a maior parte do tempo. O que eu vou fazer? O que é aquilo? Entendeu? Como que eu vou evoluir? Por que eu errei aqui? Então, ser um sujeito totalmente individualista seria um dos melhores caminhos. E a gente vê, por exemplo, o Olavo de Carvalho. Eu vou pegar ele como exemplo. Olavo de Carvalho, onde sempre foi rejeitado em escolas, professores, aulas, tudo que se desenvolve acadêmico. O Olavo de Carvalho era um nome pautado como guru da extrema-direita, que é um completo insulto ao cara, né? Mas eu não vou nem debater em questão disso, porque eu já falei disso em vários vídeos aqui do canal. Continuando, ele não era um sujeito muito bem visto nas escolas, mas ele seguiu seu próprio caminho de estudo intelectual individual. Então ele fez todo o seu caminho educacional de forma individualista, e que deu certo. Ele se tornou o quê? Um dos maiores intelectuais desse século? Um dos melhores intelectuais da era moderna? Talvez. Eu diria que sim, tá? Minha opinião, eu diria que com certeza um cara como o Olavo de Carvalho, sendo um dos maiores exemplos de pilares de um sistema totalmente individualista de educação, é sensacional. Você se colocar na frente primeiro sempre, em vez de colocar um grupo em prol a seu nome, é um dos melhores feitos que você pode fazer para a sua educação, independente do que você faça, a menos que você pratique algo que exija um coletivismo maior, tipo futebol, basquete ou qualquer tipo de esporte que seja mais junto, entendeu? Por exemplo, se você pratica basquete, você não pode se colocar no sentido individualista no seu time, você vai atrapalhar, mas no sentido intelectual é a melhor coisa que você faz, porque você é único, você existe em meio de 8 bilhões de pessoas, então se colocar em um sistema coletivista, no caso escolar, como eu estava falando, vai te atrasar, te atrapalhar e vai tirar o seu foco nas reais coisas que você é bom para desenvolver, é bom ou é boa para desenvolver, né? E no sentido individualista, você tem um mundo aberto para conseguir se desvendar sem precisar carregar alguém, sem precisar levar alguém com você, sem precisar citar outras pessoas, citar um grupo ou citar um nome em prol a outras pessoas. Aqui eu tô falando no sentido social, tá? Isso não se aplica necessariamente a políticos, por exemplo, porque políticos têm que sentar seu partido, mas isso faz parte do seu trajeto, porque querendo ou não, ele está no seu partido, ele faz um movimento para ele. Sempre acontece algo desse estilo, mas eu tô falando aqui no sentido social, individual, cidadão comum, correto? Assim como eu, assim como você que está me assistindo. Dificilmente algum político vai estar me assistindo nesse momento, então não adianta nem citar referências tirando ele da cartola, né? Então, assim, a gente finaliza com a ideia de um sistema individualista é o melhor caminho porque você se sente mais livre e mais aberto. Por mais que há julgamento da sociedade de que você é um egoísta ou aquilo, mas não vai configurar os seus resultados, porque você vai percorrer um caminho individual com resultados, tá? E só para finalizar, para deixar claro, eu digo no sentido intelectual, tá? E de sistemas como trabalho, escola, nesse sentido. Porque sentidos de familiares, afeto e essas coisas é praticamente impossível ser totalmente individualista. São seres humanos, né? Então, querendo ou não, a gente acaba envolvendo o coletivismo aqui ou ali. Mas quanto menos coletivismo em causas ou em coisas onde você claramente foi inserido de forma automática para algo, vai só atrasar ou diminuir sua vantagem. É isso, rapaziada. Valeu e fui.